paciência. Como é que eu vou correr com paciência? Se a correria já é uma pressa, já é de alguém que não tem mais paciência. Mas o escritor diz que é para nós corrermos com paciência. É porque nós estamos correndo uma corrida, aleluia, que é determinada, que é autorizada e que é contemplada pelo nosso Deus. A carreira não é nossa, ela está apenas proposta para nós. A carreira que nos está proposta, de que forma? Utilizando como a prioridade desta carreira, irmão Joaci, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas eu só posso olhar para Jesus nesta minha carreira quando, pastor Batista, eu decido colocar como prioridade da minha vida o próprio Jesus. Quando Jesus é a minha base de fé e prioridade, os embaraços vão acontecer. Embaraço quer dizer obstáculo, dificuldades, as tempestades que nós iremos enfrentar nesta carreira. Mas nós precisamos fixar os nossos olhos na pessoa de Jesus. Eu digo que os olhos é a fonte da nossa carreira. A direção que nós olharmos é a direção que nós chegaremos. E se eu sair deste culto dizendo para mim mesmo, a partir de hoje, a minha prioridade é Jesus, o meu foco é Jesus, é o que o apóstolo Paulo dizia na palavra. Ele falava: eu esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo olhando para o alvo, a saber, o alvo é Cristo, aleluia. É nele que os meus olhos devem estar fitos, é nele que meus olhos devem estar, aleluia, atento. Ele é a minha prioridade. Só quem nesta noite vem para cá, para este culto, tendo como prioridade da sua vida Jesus, levante a mão para o céu aí. Então diga para teu irmão: vamos fazer um acordo nesta noite. Se a minha prioridade e a tua prioridade é Cristo, vamos fazer um acordo. Pega na mão dele assim, como eu vou pegar no pastor Neto aqui, ó, e diga assim: nós não vamos sair daqui. Diga mais alto: não vamos sair daqui sem olhar Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus, eu disse para os irmãos que os nossos olhos que nos levam ao destino que chegaremos. Para onde nós estamos andando? É para lá que nós chegaremos. Pastor, e quem é deficiente visual? Eu vi um cantor deficiente visual, ele disse assim: irmãos, eu não posso ver os irmãos, eu não posso contemplar a cor da roupa dos irmãos, mas eu tenho uma alegria tão grande dentro do meu coração, é que eu sei que é a primeira vez que eu vou enxergar, aleluia, louvado seja Deus, a primeira pessoa que eu vou dar na minha frente é Deus, é o Senhor, aleluia. Então, ele está olhando para alguma direção. E a maior visão de um homem e de uma mulher é a visão da fé. Quando todos estão dizendo não vai dar certo, aquele que tem como prioridade a fé, ele diz: vai dar certo, aleluia. Quando todos dizem você não vai conseguir, aleluia, o irmão decide olhar para Jesus: eu vou conseguir, porque eu estou olhando na direção de Jesus. No capítulo 5, a partir do versículo 24, do livro de Marcos, do Evangelho que escreveu Marcos, narra a história de uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, com um fluxo de sangue. Aquela mulher não tinha mais paz, talvez
Talvez não tinha mais nem esperança. Mas alguém um dia falou para ela acerca dos feitos que Jesus andava operando. Que Jesus andava, aleluia, fazendo milagres e maravilha. E aquela mulher decidiu dentro do seu coração que a partir daquele dia ela não gastaria mais nada com os médicos. Ela não procuraria mais os hospitais desta terra. A partir daquele dia a prioridade dela era ter um encontro com Jesus. A prioridade dela, pastor Evinário, era ver Jesus. Era saber quem é este Jesus. Mas o momento dela era algo tão opressor, tão difícil, que ela era impossibilitada pelas leis que regiam aquele tempo de ir ver Jesus. E quando nós temos por prioridade Jesus, nós conseguimos ir além das tempestades. Aleluia! Nós conseguimos vencer todos os obstáculos, os embaraços que se apresentam para impossibilitar a nossa caminhada na direção dele. E coube um homem chamado Jairo convidar Jesus para ir na sua casa. Aleluia! Atendeu a demanda da sua filha que estava terrivelmente doente. Aquela menina chegou a óbito e no caminho da casa de Jairo, aquela mulher estava, aleluia, esperando uma oportunidade para ver Jesus, para enxergar Jesus. E nesta noite o Espírito Santo de Deus me leva a dizer a você que esta noite é um momento oportuno para você ver Jesus. Você está proibido sair deste culto, irmão, sem ver Jesus do teu lado, aleluia. Você não pode voltar para casa sem olhar Jesus neste culto. Talvez você ainda não sentiu nadinha, aleluia, ainda não chorou. Eu teve um momento aqui que deu vontade de eu sair pulando, aleluia, flutuando, porque eu vi Jesus habitando no meio dos louvores. Esta é a noite que Jesus marcou para você ver Jesus. De repente, uma multidão se apresenta na frente daquela moça. E ela ficou quase sem visibilidade para ver Jesus. Mas a sua fé era a prioridade, aleluia. Estava tão grande dentro dela, ardia dentro dela, que ela disse dentro do seu coração: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E aquela mulher saiu, pastor Hélio Neto, se arrastando no meio daquela multidão, com os olhos fitos em Jesus. Ela não podia perder Jesus de vista, pastor Batista. Eu imagino, eu conjecturo aquela mulher se arrastando, sem olhar para baixo, sem olhar para a banda, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, aleluia, com os olhos na direção de Jesus, na direção da... Ela enxergou a orla da veste de Jesus, e ela disse: se eu tocar, eu serei curada. E na sua caminhada olhando para Jesus, ela tocou na orla de Jesus, e na mesma hora ela foi curada. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor parou e disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Pedro, aleluia, disse a ele: mestre, a multidão te oprime, te aperta. O Senhor pergunta: quem me tocou? Ele disse: não, quem me tocou aqui, me tocou me olhando, me vendo, consciente do que ele estava fazendo, porque de mim saiu virtude.